Vamos continuar com taxas relacionadas, fazendo mais 4 exemplos, como eu disse na aula anterior. Então vamos para o exemplo número 5, na sua tela. Uma escada de 5 metros está apoiada em uma parede. A base é arrastada a 3 metros por segundo. Qual a velocidade da escada ao longo da parede quando a base se encontra a 3 metros da parede? A representação se encontra abaixo. Beleza, vamos lá então. Botei a representação aqui, que você viu na sua tela. E antes de resolver a questão, eu queria fazer uma rápida reflexão, que ele quer trabalhar com velocidade. Como é que eu calculo velocidade instantânea? Como é que a gente faz isso? Velocidade é igual a quê? Você já deve saber isso. É a derivada do espaço em relação ao tempo, né? A taxa de variação. Beleza? Então, a gente vai precisar ter isso em mente para resolver esse problema. Então, vamos começar resolvendo o problema. Uma escada de 5 metros. Então, a escada tem 5 metros, que é aqui em azul. Vou botar aqui. 5 metros. Beleza. A base é arrastada a 3 metros por segundo. Você vê que o sinal indicando para cá, vou adotar meu referencial positivo para cá, positivo para cima. Beleza? Então vai ser natural, já que ela está caindo, indo para lá, é natural que o valor que a gente vai encontrar para a velocidade dessa parede, que é o que ele pede, um valor negativo, certo? Vamos lá, vamos continuar. Então ele fala para a gente que a velocidade da base, essa seria a base, né? A escada em relação a esse solo indo para lá, vale 3 metros por segundo. Então eu posso falar o quê? Como é que calcula a velocidade? Vou chamar de velocidade B, velocidade da base. É a derivada dessa posição em relação ao tempo. Que posição seria essa? Ele fala que a velocidade vale 3 metros, né? 3 metros por segundo. Então, eu posso falar, essa ds aqui, vou chamar de ds mesmo, vou chamar de quê? Vou chamar de dx, que é eixo x e eixo y, né? Beleza? Aqui, ó, eixo x e eixo y. Então vai ficar dx dt é igual a 3. Beleza? Vamos deixar anotado aqui. Tranquilo. E agora? Vou apagar aqui rapidinho e a gente continua. Qual a velocidade da escada ao longo da parede? Então, tipo assim, o que ele está querendo saber é dy dt, né? Quando a base se encontra a 3 metros da parede, beleza. A representação se encontra abaixo. Então vamos começar aí agora com as regras. Primeira regra, identificar as variáveis. Bom, a gente está trabalhando com eixo x e eixo y. Então eu vou ter aqui um y, um triângulo retângulo aqui, tá vendo? X. Então minhas variáveis são x e y. Segundo, achar uma relação entre as variáveis. Pitágoras. Y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Derivar em relação à variável de referência. Ele não quer saber a velocidade? Se ele quer saber a velocidade, aqui está até escrito, né? A variável de referência é o tempo. Então vamos lá. Derivando. Derivada de y em relação ao tempo, e o quê? 2y. Mais derivada de x em relação ao tempo, 2x igual a 0, que é a derivada de 25. Beleza, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Botando em evidência e dividindo pelo 0, como cortar esse 2 logo, né? Então vai falar o quê? Derivada de y em relação ao tempo, é o que ele quer. Vou deixar aqui. Vezes y. Y é quanto? Não sei. Ele dá mais uma informação aqui. Ele fala assim, ó, quando a base se encontra a 3 metros da parede, ou seja, ele quer quando x vale 3 metros. Então, y eu ainda não sei, mas por Pitágoras eu vou saber, né? Porque y ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 25, que é 5 ao quadrado. Isso aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Então você pode fazer aí que y vale 4. Então fica vezes 4, mais derivada de x em relação ao tempo, 3, vezes x é 3. Isso é igual a 0. Então a derivada de y em relação ao tempo, ou seja, a velocidade ao longo da parede, fica menos 3 vezes 3, que dá menos 9, dividido pelo 4. Menos 9, 4 metros por segundo. Como eu disse, daria negativo justamente pelo referencial que a gente adota. Beleza? Então essa seria a resposta do exemplo número 5. Vamos para o exemplo número 6. Uma pedra é lançada no centro de um lago e gera ondas circulares que se propagam com velocidade constante de 3 metros por segundo. Qual é a taxa de crescimento da área após transcorridos 10 segundos? Considere o desenho abaixo. Então vamos lá.
ele dá esse desenho aqui que eu representei. Em vermelho temos as ondas circulares que a pedra faz ao ser lançada daqui até o seu centro, o centro do lago. O lago aí, falei. E a pedra preta aí. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que ele fala velocidade constante de 3 metros por segundo. Quem? A pedra. Então vamos lá, a pedra, como é que eu calculo velocidade? Derivada da posição em relação ao tempo. Não é isso? Que posição que ele está? Pô, se ele está no centro e ele veio daqui, já que você olha pelo desenho as ondas, significa que a sua distância é o raio. Eu posso falar que é derivada do raio em relação ao tempo, seria a velocidade dessa pedra. E ele fala que essa velocidade é constante, vale 3 metros por segundo. Beleza? Olha que importante, ele falou que é constante. Ah, isso aqui vale 3 porque ele é constante? Não. Negativo. Mas o fato de ele ser constante vai fazer valer outra coisa. O quê? Mais do que ds sobre dt, eu posso falar que a velocidade é ΔS sobre ΔT, já que é constante. Certo? Então eu falo, ΔS é o quê? É o raio sobre o tempo. Então se eu quisesse, eu poderia falar isso aqui também. Velocidade é igual, ou seja, raio, se eu pudesse calcular o raio é igual a velocidade vezes esse tempo. Vamos calcular o raio aí. Você vai ver que vai ser preciso depois, eu já vou adiantar. A velocidade ele falou que é constante 3. E o tempo ele fala lá no final, ó. Qual é a taxa de crescimento da área após transcorridos 10 segundos? Então vou botar 10 aqui para descobrir o raio. Então vai ficar aqui o raio vale 30 metros. Então vou deixar anotado aqui, você vai ver que vai ser muito importante esse valor. Então raio 30. E agora, já peguei essas informações. Vamos para o problema. Identificar as variáveis. Bom, ele trabalha com área, ele quer saber a taxa de crescimento da área, não é isso? Isso mesmo. Então, área e raio. Já que é circular. Segundo, achar uma relação entre as variáveis. A igual a πr ao quadrado. Depois derivar em relação à nossa variável de referência. Que seria quem? Tempo. Certo? Vamos lá. Derivada da área em relação ao tempo é igual a π vezes derivada do raio em relação ao tempo, 2r. Beleza? E agora? O que eu faço? dA por dt eu não sei quem é. Por quê? Porque é o que ele quer saber. Ele pergunta ali. Qual a taxa de crescimento da área após transcorrer tanto tempo? Então a taxa de crescimento vai ser. Então fica dA em relação a dt é igual a π vezes derivada do raio em relação ao tempo, a gente sabe que vale 3, 2, e o raio a gente descobriu vale 30. Derivada da área em relação ao tempo é igual a 180 π metro quadrado por segundo. Então essa seria a taxa de crescimento da área nesses 10 segundos transcorridos. Vamos para o exemplo número 7. Acumula-se areia em um monte com a forma de um cone. A altura do cone é igual ao raio da base. O volume de areia cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Com que razão aumenta a área da base quando a altura for 4 metros? Então, nesse momento, a gente tem um cone que eu tentei representar aqui, eu não desenho muito bem, mas ele fala que esse Hzão é igual ao raio da base. Hzão é igual a areia. E aí, logo em seguida, ele fala o seguinte. O volume de areia cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Então, o volume de areia seria o quê? Seria a derivada, já que ele quer uma taxa, né, em relação ao tempo. Beleza? E ele fala que vale 10 metros cúbicos por hora. Então, eu vou deixar anotado aí. A primeira informação que a gente consegue. Vamos lá. Com que razão aumenta a área da base? Com que razão aumenta a área da base? Então, ele quer saber o quê? Derivada da área em relação ao tempo. Essa é a pergunta dele. Quando a altura for 4 metros, quando H é de 4 metros. Então essas são todas as informações que a gente tem para resolver esse problema. Agora a gente pensa, vamos lá. Então, primeiro caso, identificar as variáveis. Já foi identificada Hzão e R. Segundo passo, achar uma relação entre as variáveis. Bom, ele quer saber isso aqui. Só que a gente tem essa informação aqui. Beleza, vamos tentar diretamente, vamos esquecer um pouco essa informação e tentar calcular pensando nessa.
Então a gente tem uma área aí. Como é que calcula a área que você vai dar da base, né? Então a área seria o quê? πr ao quadrado. Aí o próximo passo, derivar em relação à variável de referência. Variável de referência, o tempo. Então vai ficar o quê? Derivada da área em relação ao tempo é igual a π derivada do raio em relação ao tempo, 2r. Certo? Beleza. E aí ele quer saber esse cara aqui. E aí que tem um problema. Ele fala pra gente que a altura é igual ao raio, e ele quer quando a altura seja 4. Ou seja, quando o raio é 4. Então eu posso botar 4 aqui. Então fica 4π vezes 2, né? Tem um 2 aqui. 2 vezes 4, 8. 8. Vezes dr dt. O problema é, para resolver esse problema, tá bom, né? Lá vai. A gente não sabe quanto vale dr dt. Então a gente vai ter que descobrir isso aqui, porque ele dá dv dt. Então, a partir disso aqui, a gente vai encontrar isso aqui, substituir aqui e termina o problema. Então essa informação aqui, eu vou anotar aqui. Beleza? Agora vamos pensar nesse cara aqui. Eu tenho volume. Como é que calcula o volume de um cone? A área da base vezes a altura, certo? Como é que seria a área da base? Seria a área do círculo, ou seja, πr ao quadrado. Vezes a altura, só que o problema é que é um cone, não um cilindro. Então se ele tem essa pontinha, a gente divide sempre por 3, igual na pirâmide. Então desculpa aí, falei errado, a área da base vezes a altura não. 1/3 da área da base vezes a altura. Confundi com cilindro sem querer, falando. E agora o que a gente faz então? A gente vai derivar isso aí para poder aparecer isso aqui, né? Em relação a quê? Em relação ao tempo. Então a derivada do volume em relação ao tempo vai ser igual a π sobre 3 h, derivada do raio em relação ao tempo, 2r. Certo? Beleza? Só que ele fala o seguinte, melhor ainda, olha aqui. Olha que belezinha que eu não vi. Ele fala que R é igual a H. Então esse H aqui, eu posso botar R ao cubo. πr ao cubo. Agora sim eu derivo. π sobre 3, derivada do raio em relação ao tempo, 3r quadrado. E aí eu consigo cortar esse 3 com esse 3 aqui. Ele fala que o raio é igual à altura que é 4, né? Então vai ficar aqui dv dt é igual a π. dv dt eu já sei, vou substituir. Vale quanto? 10 ao cubo. Não, é só 10, né? 10 metros ao cubo. Beleza, então é 10. π vezes dr dt, que é o que eu quero saber aqui, vezes o raio ao quadrado, que seria 4 ao quadrado, que é 16. Então eu escrevo que dr dt vale quanto? Vale 10 sobre 16 π. Então esse valor que chega aqui, vou botar aqui dentro. 10 sobre 16 π. Voltando para cá, derivada da área em relação ao tempo é igual a 8π vezes 10 sobre 16π. Π vai cortar com esse π. E aí a gente pode simplificar aí, né? Vai ficar 10 sobre 16 por 8, 2, né? Então fica que a derivada da área em relação ao meu tempo, 5 metro, né? Quadrado por hora. Beleza? Então a gente fecha aí o exemplo número 7. Vamos para o último exemplo, o 8. Um tanque de água tem a forma de um cone circular invertido, com base de raio igual a 2 metros e altura igual a 4 metros. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa na qual o nível de água estará elevado quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então vamos lá. Eu deixei representado aqui o nosso cone invertido, que é um cone ao contrário. Ele fala que tem altura de 4 metros, raio da base de 2 metros. E aí vamos às informações relevantes. Ele quer saber, encontre a taxa na qual o nível de água, o nível, o que significa nível? Nível significa altura, né? O nível, está nesse nível. Então ele já quer saber. Se ele quer saber uma taxa, ele quer saber a derivada de uma altura em relação a alguma coisa. Vamos lá. A taxa na qual o nível de água estará elevado quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então ele quer basicamente isso aqui, ó, em relação ao tempo aqui, né? Beleza? Então essa é a pergunta dele.
Vamos lá, mas o que ele quer saber? Vamos lá, um tanque de água tem a forma de cona. Beleza. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos, então aí, essa é uma informação importante, porque você está sendo bombeado ali, ó, o volume em relação a um tempo. De quanto? 2 metros cúbicos por minuto. Então de 2. Você percebe que ele usa o tempo sendo em minutos e volume em metro cúbico. Lembra que no final tem que usar essa notação na unidade de medida. Mas o que ele fala aí de importante? Só isso. Quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então ele quer saber esse nível quando H vale 4, porque ele falou 3. 3, né? 3. Se fosse quadro, seria exatamente nele todo aí. 3 metros. Beleza? Então tá, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Então vamos pensar aí nessa altura de 3 metros aqui, vou considerar H. Vou botar ela aqui, ó. Então aqui tem uma alturinha. H. Beleza, aqui vai ter um raiozinho, né? Chamar de Rzinho. Como é que eu vou... Primeiro eu vou calcular o volume desse cone pequeno. Vamos lá, como é que vai ficar isso aí? Volume, que eu vou chamar de Vzinho, porque ele nos dá desse cara aqui, então cuidado para não confundir. Beleza, certo? Não, é a mesma coisa, né? Ele fala disso aqui, vou chamar de Vzão. Foi mal aí, tô viajando. Chamar de Vzão. Vamos lá então. Vai ficar o quê? 1/3 da área da base, πrzinho quadrado, vezes a altura, hzinho. Então primeiro vamos tentar achar alguma relação para rzinho e hzinho. Beleza? Eu não estou falando pelas regras não, mas se você quiser seguir pelas regras, você pode seguir, tá? É porque assim, a gente já está bem familiarizado, esse aqui é o exercício número 8, e sei lá, se você não quiser fazer pelas regras, se fazer logo pensando o que você achar melhor para começar, você faz, tanto faz, é contigo, cara. Eu geralmente, sei lá, às vezes sigo isso aqui, às vezes não. Eu vou no que minha cabeça vê primeiro aí. E faço. Então vamos lá, vamos tentar achar uma relação entre H e H. H, R e H. Percebe que aqui eu posso traçar isso aqui, né? E aqui, ó, tem um raio e tem esse raio. Consegue ver o triângulo retângulo aqui? Vou anotar ele aqui fora. Isso aqui já é besourado, cara. Se você já estuda geometria espacial, sabe que você usa isso aqui o tempo inteiro. Beleza? Então vamos lá. Aqui vale 2. Aqui tudo vale 4. Essa parte pequena vale Hzinho. E esse raio vale Rzinho. E a gente faz semelhança de triângulos. 4 está para Hzinho. 2 está para Rzinho. Então eu posso falar que R vai valer quanto? H sobre 2, né? Beleza? Então achei uma relação aí para esses dois caras. Então eu vou substituir esse valor aqui dentro. Então como é R ao quadrado, vai ficar o quê? H ao quadrado sobre 4. Então vou botar aqui H ao quadrado sobre 4. E aí H ao quadrado vezes H, H ao cubo. Então fica isso aqui. Certo? Vamos lá, vamos continuar então. E agora a gente vai derivar, né? Vamos lá então. Em relação ao tempo dos dois lados. 1/3 de π vezes 1/4 vezes a derivada da altura em relação ao meu tempo, 3h ao quadrado. Beleza? Então apareceu esse 3 aqui, com esse aqui, vai cortar. Vamos lá, e agora? Eu sei que dv por dt vale 2. Então 2 é igual a π sobre 4 vezes h ao quadrado, ele quer h valendo 3, então h ao quadrado vai ficar 9, vezes dh por dt. Então a gente vai passar multiplicando, vai ficar aqui d derivada da altura em relação ao tempo, vai ser o quê? 8 sobre 9 π. A altura em metro e o tempo estava em minutos, né? Então metros por minuto. Então a gente fecha aí tudo que a gente estava precisando, fazendo todos os exercícios aí, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessas aulas de taxas relacionadas. Nós fizemos 8 exercícios, então acredito eu que você esteja bem craque para safar qualquer exemplo que cair na escola naval sobre isso. Se você acha que tem que fazer mais exemplos, sei lá, você quer me mandar algum exemplo, pode falar comigo. E se quiser dar alguma dica, alguma crítica, eu sempre aceito de maneira bem aberta. Espero ter te ajudado. Vamos agora falar de derivação implícita.